Recentemente a FIFA lançou, né, acredito que deva fazer aí uma semana e meia, a identidade visual da Copa do Mundo FIFA 2026. Antes de dar uma opinião se é boa ou não, vamos fazer uma análise mais completa das coisas para não ficar aquele discurso raso, né? Tipo, pá, não gostei, porque isso, porque aquilo. Vamos dar um detalhe maior, vamos ver um panorama maior dessa identidade, de toda essa composição, que inclusive não é somente uma identidade, mas é toda uma campanha, existe uma estrutura muito grande por trás. E aí, depois disso, a gente começa a tecer algumas críticas dentro de cada um desses pontos, beleza? Inclusive, eu quero que depois de você assistir esse vídeo e ao longo desse vídeo, você comente aqui embaixo o que você achou, né? Traga uma análise mais profunda, sem ser aquela parada de não gostei, ficou uma merda e tal, aquela coisa toda, enfim. E no final desse vídeo eu vou ler alguns comentários que vocês mandaram ali na caixinha lá do Instagram também. Se você não me segue, @omatetavares lá no Instagram. Eu trago vários conteúdos sobre marca, sobre posicionamento e inclusive como se transformar de um designer genérico para um designer de marca, beleza? Pessoal, seguinte, quando a gente bate o olho nessa nova identidade, nessa nova comunicação, a gente vê duas coisas bem importantes, tá? Primeiro, simplicidade. Simplicidade é expresso muito pelas formas mais básicas, né? De quadrado, de retângulo, triângulo, círculo, círculo só com outline, círculo com preenchimento. A gente vê pouca utilização de brilho, de degradês e coisas nesse sentido. Então, o primeiro elemento é a simplicidade. E o segundo elemento, que eu acho que é o mais fundamental de todos e é o que fundamenta inclusive toda a construção da campanha, é a quantidade gigante de cores. Você deve ter visto que tem muita cor. Tem realmente praticamente toda a paleta ali, né, do arco-íris, né, do nosso arco-íris incrível. A gente tem muitas cores e todos esses dois elementos, tanto a simplicidade quanto a quantidade de cores, elas têm um significado e é isso que a gente vai explorar aqui, beleza? De maneira bem prática, na hora que a gente olha para todo o projeto, inclusive eu vou passando algumas imagens ao longo do que eu vou falando aqui, a gente consegue ver essa diversidade de cores, né, essa grande quantidade de cores, que no fim representa isso, representa diversidade. E não só diversidade como um tema político, tá? Mas diversidade sobre dois aspectos. Primeiro, é a primeira Copa do Mundo que ela é sediada em 3 países ao mesmo tempo: Canadá, Estados Unidos e México. E em segundo lugar, é a primeira Copa do Mundo que a gente tem 48 times disputando. Inclusive, é bem provável que sejam duplicadas as quantidades de jogos aí que a gente tem, né? Geralmente a gente tem 68, alguma coisa, 64 jogos. É bem provável que a gente venha a ter aí mais de 100 jogos, né? 110, algo nesse sentido. Porque, logicamente, a gente saiu de 32 países disputando para 48 países disputando, é mais de 30%, né? E aí, logicamente, o Casimiro, né, o Casé vai ter trabalho pra caramba pra poder narrar tudo isso, porque vai dobrar a quantidade de jogos que a gente tem. Olha só, percebam, é diversidade de times e também diversidade de países sediando a mesma Copa. Então é muito difícil você como designer, né, imagina o desafio disso, você criar uma identidade para uma Copa do Mundo onde a gente tenha a identidade de 3 países muito diferentes, ainda que Canadá e Estados Unidos não tenham uma diferença tão grande, mas a gente tem México ali no meio. Então imagine a gente criar uma identidade que possa representar os 3 ao mesmo tempo. E a gente vai discutir isso um pouco lá na frente, porque a própria simplicidade da construção tem como objetivo a gente conseguir unir essas 3, vocês já vão ver. O próprio discurso, pessoal, do presidente da FIFA, ele fala o seguinte, ó, eu vou colocar o discurso dele aí na frente, que ele fala assim, ó: "We are united as one to welcome the world and deliver the biggest, best and most inclusive FIFA World Cup ever." Ou seja, a gente quer ser a plataforma mais unida possível para poder trazer a maior e a melhor Copa do Mundo inclusiva da FIFA. Então, olha só, 3 países sediando e mais 16 times, de 32 para 48, mais 16 times. Pessoal, mais de 50%, tá? E eu acredito até que essa estratégia deles veio, na verdade, como uma estratégia para tampar um pouco, sabe, aquela não presença de alguns grandes times, né, nas últimas Copas, né, como até foi o caso da Itália na última Copa do Mundo, que foi eliminada, se eu não me engano, lá por, não sei se acho que não foi Marrocos ou foi
Macedônia, um país com M. Mas enfim, pra gente poder não ter esses problemas e ter os países específicos que são grandes países, né? Pô, a Itália já ganhou a Copa do Mundo, né? Então os caras são grandes, e aí eles não estarem presentes fica meio que ruim aí pro acervo internacional, né? Agora que a gente tem a visão mais completa desse cenário, vamos começar a discutir um pouco mais a identidade como um todo, tá? A identidade visual por si só, certo? Não sei se vocês viram, mas a identidade é basicamente o número 26, o número 2 em cima, o número 6 embaixo e a taça exatamente no meio, né, do símbolo, né? Na minha visão, a taça pode ser um problema em algumas aplicações, mas eu acho que é facilmente corrigida se a gente fizer ali um recorte, né? Um monocromático ali de preto e branco, ou enfim, dependendo da cor, né? Já que tem bastante cor para explorar, né? Nesse sentido. Mas é facilmente corrigido se a gente fizer um crop ali, né? Do fundo, gerar basicamente uma figura fundo ali entre os dois elementos, né? Em segundo lugar, pessoal, a campanha, toda a identidade visual, ela tá muito centrada na América como um todo. Então a campanha tá toda em inglês. O nome da campanha é We Are 26, né? Ou seja, nós somos 26, né? Nós somos 2026 nesse caso, né? E se vocês escutarem, olha só que engraçado, se vocês escutarem o bordão, o slogan do cara falando, né? We Are 26, ele fala assim: We are 26. Em um dos vídeos ali promocionais da campanha. Lembra muito aquela campanha do EA Sports, não sei se é EA Sports. EA Sports. It's in the game. It's in the game. Lá da EA, muito antigo, é um slogan, né, nesse sentido, bastante antigo e bastante famoso e que fala muito, tanto da América quanto dos Estados Unidos, mas fala muito sobre esporte. Então, na minha visão, essa parte de identidade sonora, principalmente nesse slogan que eles utilizaram, We Are 26 ali, eu vou botar pra vocês ouvirem aqui. Ficou muito bom. Isso é inegável, assim. É realmente uma pegada muito americana de propaganda, né? E eu acho que eles conseguiram trazer isso, não só americana no sentido de Estados Unidos, mas americana no sentido de América, né? Mas muito por conta do inglês, né? O inglês que monta, digamos assim, esse tipo de sonoridade, né? Falando da tipografia, pessoal, não sei se vocês viram, mas eles utilizaram uma tipografia ali bem black, né? Que na grande maioria das vezes, tem um ponto bem importante, na grande maioria das vezes ela não é vazada. Essa tipografia, basicamente, ela não vai ser utilizada em todas as publicações. É só em algumas palavras específicas. Então assim, ó, poderia prejudicar a leitura se fosse utilizado em tudo. Mas como não é utilizado em tudo, não tem um problema de leitura aqui, tá? Todas as utilizações que foram colocadas dá para entender o que é um A, o que é um W, o que é um Z, o que é um X, enfim, dá para entender até então. Agora, se utilizassem isso em tudo, na minha visão, seria um problema. Agora, o resto da comunicação, vocês vão ver em outdoors, coisas nesse sentido, eles utilizam aí outros tipos de tipografia, né? Mais sem serifa também, enfim, mas tipografias mais comuns ali, sem ter essa dificuldade de leitura, ou seja, beleza, falando de tipografia tá ok, certo? Muita gente aí olhou a tipografia, pô, não dá pra ler e tal. Porra, dá pra ler sim, cara, pelo amor de Deus, dá pra ler sim, né? Só se tiver muita dificuldade pra ler ali, apesar da tipografia ser muito black, no sentido de ser mais espessa, né? Então, black como último nível de espessura, né? Bold e tal, de peso, na verdade, né? Regular, medium e tal, aquela coisa, black é a última geral, ou extra black, né? E apesar de ser assim, e apesar de ser vazada, quer dizer, de não ser vazada, dá pra ler tranquilo, eu acho que ficou bem certo nesse sentido, tá? E a taça no meio, ela foi bem polêmica. O que eu acredito que eles quiseram, ou o que eu acredito que eles quiseram trazer ali como elemento da taça, tá? Eu acho que eles quiseram trazer, isso eu não vi em nenhum lugar, né? Eu não li em nenhum lugar, mas eu entendi olhando assim meio que pela lógica, até pelas próprias campanhas, assim. Eles quiseram trazer e voltar aquele espírito ultra competitivo da Copa, sabe? No sentido de a taça é o nosso fim, a taça é o nosso mérito, né? Como eu falei pra vocês, talvez em uma aplicação fique ruim e tal, e aí eles consigam corrigir com esses cortes. Inclusive já foi feito o corte, né? Teve algumas entradas, que tem o 26 lá, e aí no meio tem um cortezinho ali pra caber a taça, né? Então é esse tipo de problema que eu acabo enxergando, mas que é facilmente corrigido dessa forma, certo? E aí, pessoal, uma coisa que eu acredito que as pessoas possam comentar também é que a gente poderia até dizer que o símbolo ele não faz referência
a nenhum dos 3 países ao mesmo tempo. Então, se a gente pega a Copa do Mundo do Catar, a gente tinha elementos catarianos, catarinenses não, né? Catarianos, eu acho que é essa palavra. Se a gente pega elementos ali da Copa do Mundo lá de 2010, por exemplo, da África do Sul, a gente tinha também elementos muito característicos da África do Sul. E aí, olhando especificamente para essa nova Copa do Mundo, a gente não tem tantos elementos assim. Mas, como eu falei lá no início do vídeo, na minha visão, isso foi estratégia pura. E por que isso? Se vocês verem a campanha que tem deles lá no Instagram, dá pra entender que cada local que vai ser feito os jogos vai ter a sua identidade própria. Né, vai ter os seus grafismos, vai ter as suas cores, vai ter os seus símbolos. Então lá os caras mostram, né? Atlanta, Boston, Los Angeles, Filadélfia, Dallas, Kansas, até mesmo Monterrey, que fica no México, Miami, enfim, cada um ali tem a sua identidade, cada um ali tem a sua forma de se expressar e é interessante porque fala sobre aquele local, fala sobre aquela cidade. Eu achei bem interessante isso, bem legal. Na minha visão foi uma das maiores sacadas, assim. Pensa a equipe de marketing pensando isso, né? A equipe de design pensando, porra, como é que a gente vai unir os 3 países que são ultra diferentes em uma parada só, de uma forma que a gente também consiga incluir mais 16 países no game e todas essas cidades que são muito diferentes que vão sediar uma Copa do Mundo. Como que a gente pode fazer isso? Beleza, vamos fazer o seguinte. Na identidade principal a gente mantém um negócio mais neutro e depois na identidade de cada jogo, por exemplo, ou de cada sede, né? Sede, digamos assim, mas de cada estádio a gente coloca a identidade da cidade. Isso eu achei genial, isso eu gostei muito das aplicações, ficaram muito boas. E se vocês perceberem na própria aplicação, na própria construção, os grafismos ali, eles complementam a identidade pra cacete, sabe? Então, a gente tem formas, triângulos, quadrados, que vão se completando especificamente em cada cidade. Então tem cidade, por exemplo, que tem uma cultura muito forte de agronomia, de agronegócio, eles colocam muitos círculos representando isso e tudo mais, então isso, na minha visão, é bem interessante, ficou muito bem aplicado. No mais, o que eu acredito muito fortemente, assim, pessoal, é que a gente consegue ver, de novo, um minimalismo muito forte aqui, tá? E o minimalismo, como vocês bem já sabem, se vocês me acompanham, eu falo muito sobre isso, o minimalismo ele é um sentimento da pós-modernidade, basicamente. Então, assim, é muita informação na cabeça, é muita coisa, a gente precisa reduzir isso para algo mais prático, algo mais direto. Logo, surge então o minimalismo para resolver esse problema, entre aspas, né? Só que o meu problema aqui é que a gente vê isso também no conceito. Porque o conceito de diversidade não é um conceito complexo, ele é um conceito muito simples. E na minha visão, eles poderiam ter explorado um pouco mais esse conceito. Porque, na verdade, se vocês pararem pra pensar, o conceito de diversidade é a própria Copa do Mundo, né? Imagina só, beleza, vamos juntar aí 48 países, tal, ou independente de qualquer Copa do Mundo, a gente vai juntar vários países de vários lugares pra gente sediar e celebrar todos em conjunto e tal, ou seja, isso por si só já é diversidade. O Brasil fez isso em 2014, Copa do Mundo do ano passado fez isso, 2010 fez isso, todos os países falam muito disso, né? Inclusive, não sei se vocês lembram, o Waka Waka, né, lá da Shakira, lá de 2010, falava muito sobre agarre sua luta, né, a própria música, agarre sua luta, vai pra cima, porque no fim a gente tá todos juntos pra celebrar a felicidade, celebrar os elementos, celebrar esse momento aqui que é interessante, que é um momento de disputa em conjunto de diversos países. Vamos esquecer as guerras, vamos esquecer os problemas e vamos celebrar juntos em prol de uma coisa só, em prol de uma vitória, enfim. Isso, no fim, por fim, já é diversidade, entende? Então, na minha visão, talvez o conceito de diversidade ficou muito simples, muito raso nesse sentido, ainda que eles tenham utilizado isso na identidade visual de uma forma excepcional, como eu falei pra vocês antes, mas o conceito ele é muito simples, poderiam ter explorado um pouco mais disso. Só que assim, uma coisa que eu acho que foi muito boa, e talvez a melhor de todas, é que a mudança fundamental na identidade não foi só na identidade, mas nessa disrupção do método, assim, né? Pô, os caras sempre jogaram com a mesma quantidade de países, se eu não me engano foi em 98 que eles mudaram a quantidade, depois mudou de novo agora. Então, eles expandiram isso, mudaram o método, vai ter mais jogo, vai ter mais países disputando, isso é bem interessante. E, pô, aliado isso a um desafio fodido, que sinceramente é um desafio muito difícil, de colocar 3 países diferentes para sediar a mesma Copa, na minha visão, em questão de identidade, os caras acertaram muito isso, de manter uma neutralidade no elemento principal, e no restante eles conseguirem explorar, na minha visão, ficou bem interessante. E outra, né, só lembrando que só nos Estados Unidos a gente já tem uma diversidade cultural absurda, porque é um país dividido, se eu não me engano, em não sei quantos ali estados diferentes, e cada um, se vocês perceberem, tem diferenças muito bruscas. Nova York é muito diferente de Filadélfia, é muito diferente de Kansas, que é
é muito diferente de Texas, então, assim, é uma loucura por si só. E aí, juntou isso... Os Estados Unidos é basicamente um Brasil nesse sentido, né? Tu vai pro norte é uma coisa, vai pro sul é outra totalmente diferente, né? Vai pro nordeste é uma coisa, pro sul ou pro oeste, enfim, é tudo muito diferente. Nos Estados Unidos já é isso. Agora, tu imagina juntar isso com mais outros 2 países. Pô, isso aí é um desafio foda mesmo, né? Agora eu vou aproveitar o momento para abrir o meu Instagram aqui, que eu tinha mandado uma perguntinha, né, perguntando para vocês de maneira bem prática, o que vocês acham da identidade da Copa do Mundo, e vocês me responderam lá, tô abrindo aqui, já vou pegar pra vocês. Então a pergunta foi essa, ó, você viu o logotipo da Copa do Mundo 2026, e aí depois eu abri uma caixinha, o que você achou? E aí vamos ler os comentários das pessoas. O @guibastodesign colocou elegante, olha só, que específico, né? O Timos colocou o seguinte, uma merda... Cara, o que tá acontecendo com o mundo do design? E agora, né? Não posso opinar, Glória Pires, ele colocou. O Seguima Design colocou o seguinte, tá bem adaptável, mas temos aqui um alto risco de epilepsia, né? Eu acredito que ele esteja falando ali daquela quantidade de cores muito forte e tal, eu... De certa forma, até concordo, acho que... Assim, não tem muito como corrigir isso, né? A não ser que você diminua a frequência ali dos vídeos e tudo mais, mas... Assim, no geral, eu acho que ficou legal nesse sentido. O Theo Lucas colocou o seguinte, ó, gostei bastante, me lembrou uma coisa meio MTV, realmente, cara, lembrou uma coisa meio MTV, cor pra caramba, as próprias cores com o preto no fundo, o branco na frente me lembraram muito isso, e eu acho que também esse próprio aspecto da diversidade trouxe essa sensação, realmente lembra bastante MTV. O Alex Marim colocou o seguinte, achei que tem uma mensagem subliminar do X. Também achei, é agora, pô, é nóis, 2026 tem que acreditar. E por fim o Eric colocou o seguinte, Eric Andrade, simples e bonito, né, olha só. Comentário aí bem minimalista do nosso querido Ericzão. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa análise aqui. Foi uma análise bastante mais profunda, né, para que a gente conseguisse entender outros aspectos sem só criticar a identidade como uma primeira observação, digamos assim, né? Inclusive, se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você entendeu dessa identidade, o que você achou de ponto positivo, o que você achou de ponto negativo, se você concorda comigo ou discorda de mim em algum desses pontos que eu coloquei, e inclusive se você concorda ou discorda das pessoas que comentaram lá no Instagram que eu trouxe aqui pra vocês, beleza? Pessoal, aliás, não esqueçam de me seguir no Instagram, @omatetavares, lá eu falo muito sobre identidade visual, sobre marca, sobre construção de marca pessoal, e também como se transformar de um designer genérico para um designer de marca, a gente fala muito disso lá. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, foi uma baita de uma aula aqui, né? E bem provavelmente vocês vão aplicar muito desses conhecimentos na vida de vocês, principalmente profissional, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, um café preto sem açúcar, vamos dali.